Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas desse Rio Grande de heróicas conquistas, feitas no lombo do cavalo, onde fronteiras foram firmadas à pata de fletes ligeiros e cidades foram construídas em carreteadas sem fim. Estamos dando início a mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E o nosso Prosa de Galpão de hoje faz um preito de gratidão e reconhecimento à figura do carreteiro e o seu veículo, a carreta. No início do nosso povoamento, a província do Rio Grande era riscada por terra em todas as direções pelos comboios de carretas, como se fosse um tamanho formigueiro, andando e voltando de todas as pragas. Estradas que se desenharam com as carreteadas e tropeadas. As carretas espalhavam nos campos a abundância, suprindo o deserto com intermináveis marchas, trazendo mantimentos de primeira necessidade. Nas paradas e pousos dos animais não faltava o bolicheiro, e em torno o vecindário ia se transformando num povoado, dando origem às cidades. Muitas famílias viajavam sob o teto de lona ou de palha das carretas, sendo um lar para muitos, onde muitas mulheres deram à luz a seus filhos. Às vezes a carreta era um ninho de núpcias, às vezes um carro fúnebre carregando os restos mortais dos rio-grandenses, ceifados nas lutas pela manutenção do território. Não haviam estradas com destinos demarcados naquele tempo, não havia segurança e além do homem selvagem e da bandidagem solta, não faltava o temido tigre e os pumas. O caminhante fazia a estrada, procurando as cabeceiras das vertentes, as vales de passagem dos rios, rastros perdidos, ou seja, o melhor caminho, riscando o território e dando origem às estradas. Os carreteiros eram verdadeiros vaquianos, verdadeiros tapejaras, pois eram os conhecedores dos caminhos. O francês Saint-Hilaire foi o pioneiro que fez as coletas botânicas no nosso território e deslocava-se numa carreta, vivendo também as agruras dos carreteiros daquelas épocas. Gato pitoco não caça, mas Saint-Hilaire teve que aprender a lidar com a carreta e os bois, e a sua peregrinação, que estava descrita na sua obra Viagem ao Rio Grande do Sul, em 1820, conta bem essa história. Nas viagens demoradas de antigamente, o carreteiro tinha que levar bois de muda para poder revezar os animais estropiados, e aqueles que se cansavam pelo caminho. Saint-Hilaire não tinha bois de muda, e ele contava com a solidariedade dos estancieiros para a troca de animais. Precisou até domar os bois. Lá em São Borja quase perdeu a vida nas aspas de uma novilha. Não há nada mais certeiro que um coice de vaca mansa, mas imagine então um bicho chucro e aspudo. A carreta que chegou aqui com o português foi o primeiro veículo de carga de longos percursos por terra. Inicialmente era puxada por bois. Os carreteiros normalmente marchavam em grupos, e a maioria das cidades aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira, tiveram origem militar, com acampamentos das tropas estacionados nesses locais, e com os exércitos chegavam as carretas, trazendo víveres, as famílias e materiais até para a construção. Bagé, Uruguaiana, Jaguarão, São Gabriel foram as praças das carretas. Naqueles primeiros tempos foram criados 2 empórios comerciais aqui no Rio Grande, os portos fluviais de Pelotas e de Rio Pardo, por onde chegavam os navios da época trazendo manufaturados, gêneros de primeira necessidade, tecidos, objetos da moda. Ali chegavam os carreteiros para buscar encomendas e as carreteadas se iam por 2 até 3 meses cruzando os descampados. Bueno, a carreta chegou aqui com os portugueses, que herdaram dos mouros, quando a Península Ibérica foi invadida por Tarique, e lá os mouros ficaram por 900 anos. E a carreta teria surgido na Suméria, onde provavelmente se inventou a roda. E lá no estandarte de Ur, na Mesopotâmia, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, há uma cena de um carro tracionado por onagros. Onagro é um asno selvagem.
Da roda cheia surgiu a roda com raios, né? Um aperfeiçoamento lá dos mesopotâmicos, talvez dos babilônicos ou assírios, que também trocaram as mulas pelos cavalos para ter agilidade nas batalhas. No entanto, a carreta que conhecemos teria sido inventada na Grécia Antiga. Calcula-se 444 anos antes de Cristo, né? Sendo o meio de transporte mais antigo que se conhece. Era rústico e o carro de boi, né, tinha rodas cheias, e é um dos fatores que mais concorreram para o progresso rural do Brasil. Afundando o chão virgem, né, do Brasil colônia, do Brasil imperial, os carros de boi participaram dos primeiros capítulos da nossa história, movimentando as riquezas, semeando pequenos povoados, né, e nas paragens e pousos dos carreteiros. Ao pesquisador que tem sede pela história rio-grandense na colonização, a demarcação de limites, vai encontrar a carreta presente como carro de guerra. E nós temos algumas carreteadas históricas. Por exemplo, na Batalha de Caiboaté, na Guerra Guaranítica, havia um carretame com centenas de veículos, levando os mantimentos e feridos das tropas lusos espanholas. Aproveitou-se também as carretas para formar um dispositivo de defesa que deu proteção total ao ataque desfechado pelos guaranis, comandados por Nenguiru. Na Batalha do Passo do Rosário, que era para nós, né, e Ituzaingó, pelos argentinos, foi uma batalha que o Império Brasileiro perdeu por uma série de desencontros e má liderança também. Isso foi em 1827. O argentino Carlos Alvear tinha uma grande quantidade de carretas que acompanhava a sua cavalaria. Barbacena, nosso comandante, não dispunha nem de 200 carretas, que era uma quantidade mínima para um pequeno regimento militar, o que prejudicou sobremaneira o apoio logístico das tropas e até mesmo a retirada de soldados feridos do campo de batalha lá no Passo do Rosário. Carreta era imprescindível para o deslocamento das tropas num teatro de operações bélicas. Na tomada também do Forte de Santa Tecla, lá em Bagé, quando o Rio Grande era espanhol, o Rio Grande estava sob o domínio espanhol por 13 anos, né? O Major Patrício Correia da Câmara utilizava as carretas também para trazer alimentos para as tropas e conduzir os prisioneiros. O Major Correia da Câmara, na tomada de São Gabriel, também obrigou-se a comandar tropas de cima de uma carreta, pois ele sofria do mal da gota. Lá por 1800, né, Dom Félix de Azara, na missão de fundar povoações, valeu-se de 10 carretas, né, para chegar com toda a logística dele à guarda do Batovi, quando ele fundou São Gabriel, que é hoje território das carretas no Rio Grande do Sul. Pode-se dizer que esse Rio Grande foi a República das Carretas, pois a Guerra dos Farrapos, a República viajou de um lado para outro buscando posição de comandamento e proteção na campanha. Foi quartel, buscou recursos do outro lado do Uruguai, inclusive trouxe uma tipografia, né, com potes de tinta para poder publicar suas ideias. A capital da Nova República, ela era itinerante e viajava nas carretas numa peregrinação histórica. De Piratini, ela seguiu ali direto para Caçapava e depois foi para São Gabriel, onde ficou por pouco tempo, continuando a caminhada dela e depois retornando para o Piratini. Então era um vai e volta, né, da carreta levando a nossa república. Logo no final surgiu, ela seguiu lá para os lados de Bagé, né, passou por Cacequi também e acabou lá em Alegrete. Com as negociações da paz, né, a capital rio-grandense ficou nos trens do Canabarro, viajando nas carretas do grande general, sem paragem certa até a assinatura da paz. Lá no episódio do Fanfa, o nosso Bento Gonçalves também tinha 50 carretas de comboio, tá, que levavam diversos gêneros, as famílias também de oficiais, as famílias de soldados, que se asilavam no seu acampamento. E as carretas atrasaram o deslocamento das tropas, o que possibilitou a captura das tropas farroupilhas pelo Bento Manuel. O historiador Lindolfo Collor, que aliás é o avô do ex-presidente Collor de Mello, descreve com detalhes o belo ofício dos carpinteiros, dos ferreiros, né, quando construíram as duas carretas que levaram os lanchões do Garibaldi, o Seival e o Tramandaí, desde a Lagoa dos Patos até a Lagoa do Rio Tramandaí, numa epopeia de 7 dias. Isso foi lá por 1839, né?
2 barcos sobre carreta, né, para chegar até o mar de Tramandaí e seguir até Laguna, onde foi proclamada a República Catarinense. Foram mais ou menos 50 juntas de bois para cada lanchão, numa viagem de 80 quilômetros, seria 18 léguas, né? Um espetáculo para quem enxergava ver 2 barcos em cima de 2 carretas andando pela campanha, acompanhados de vários cavaleiros, gente a pé, armados, com aguilhadas, cutucando os bois. Para a construção, a madeira, né, era farta, porque tinha muito mato naquele tempo, e foi convocado vários carpinteiros, né, para falquejar as armações. A ferragem também foi preparada por um exímio ferreiro, a dificuldade era achar ferros, né, para equipar as carretas. Em agosto de 1894, já na Revolução Federalista, né, o grande general Maragato Gumercindo Saraiva foi ferido mortalmente pelos pica-paus, que eram os homens do Bento Porto. A velha carreta andarenga ali serviu de carro fúnebre ao guerrilheiro pampiano. E com o campo incendiado, mesmo pelo inimigo, né, dava a parecer uma câmara ardente, e o velório andante, né, foi rodeado de companheiros de peleia, né, do Gumercindo Saraiva, que era levado em cima da carreta. Também nós tivemos a Guerra do Paraguai, né, que exigiu a mobilização do Brasil e principalmente do Rio Grande, né, que foi o estado que mais sofreu com a Guerra do Paraguai. Então, para a guerra, requisitou-se o maior número de carretas, principalmente daquela região da fronteira, né? E eram os carreteiros que abasteciam a frente de batalha, levando víveres, né, e trazendo também os feridos, né, para a retaguarda. Então, a carreta, na história rio-grandense, ela era veículo de carga, era o bazar, era o posto de comando, transformando-se rapidamente em enfermaria de campanha ou até mesmo um presídio militar, né? O carretame às vezes representava até um atraso para o movimento das tropas, tá? Mas eram os veículos que se precisava, né, para garantir a logística, né? Nenhuma ofensiva de combate naqueles tempos, né, podia acontecer sem um comboio de carretas. A alimentação no carreteiro variava de região para região, né? Perto das atafonas, o carreteiro se alimentava do charque com farinha de mandioca. E nas regiões de canaviais, com alambique e engenho, usava-se a rapadura para substituir o açúcar e a cachaça não era dispensada. Mas o prato básico dos primitivos carreteiros, além da carne assada, do pirão de farinha de mandioca, era o tradicional e bem quisto arroz carreteiro, que nós conhecemos, feito com o charque. Uma iguaria de luxo, né, para o gaúcho, que se criou no campo e adotada com gosto pelos citadinos. Se for de carne fresca, daí não é carreteiro, é carroceiro. Então ali vai uma panelinha de ferro, arroz, rodelas de cebola, alho, gordura, o charque, né, cortado em boa quantidade. Uns preferiam cortar o charque miudinho, outros mais graudinho, né, que a gente chama de engasga-gato. Com as carretas também surge o piá carreteiro. Podia ser filho dos carreteiros ou peões jovens, né, ajustados para o serviço, de 8 a 12 anos, que marchavam ao lado ou a pé ou a cavalo, né, num petiço, cuidando da carga e o movimento de retaguarda das carretas. Era observador e nada escapava, né, do piá carreteiro. Ele conhecia mais os bois e a carreta do que o próprio condutor. Então seu trabalho era juntar os bois, né, levar eles para uma aguada ou uni-los na canga, lavava os pratos, lavava a panela, escutava mais do que falava o guri, né? E junto do carreteiro também tinha o cusco, para ajudar a voltear os bois, trazendo para a posição da canga, mordiscando a barbela dos bois e também fazendo a segurança à noite, né, avisando a presença de estranhos ou animais perigosos como o leão-baio. Quanto à definição de carreta, não se pode extinguir o assunto, porque cada região tem uma denominação, carreta ou carroça. O que se pode dizer é que o carro de boi tinha rodas cheias, e a carreta, rodas raiadas. Então a carreta é um veículo que exige muita perícia do condutor, pois é de difícil manejo em curvas fechadas, caminhos estreitos, aclives ou declives, né? E a carreta de 2 rodas, muito usada na fronteira do Rio Grande, é própria para uso em terrenos planos, né, por não ser dotada de freios mecânicos. Então ela depende muito das juntas de boi, principalmente o boi do coice, né, que era quem fazia a frenagem da carreta. Então, em declives acentuados, né, sabe-se que muitos carreteiros às vezes amarravam rodas atrás da carreta, no recavém da carreta, né, para ajudar na frenagem, tá?
Muitas vezes os bois chegavam a se ajoelhar, né, para que o cabeçalho arrastasse no chão para travar o veículo. Bueno, na Serra Gaúcha, a carreta de 2 rodas não se adaptou ao serviço, em virtude dos acidentes do terreno, né? O que deu certo mesmo foi a carreta de 4 rodas, que em outras regiões eles chamam de carroça ou carroção. Como se disse, cada região tem a sua denominação para a carreta. Na Serra Gaúcha, a carreta tem 4 rodas raiadas. Diferente da carreta de 2 rodas da fronteira, a carreta serrana tem trava mecânica nas rodas traseiras, né? Um eixo giratório nas rodas dianteiras, né, sendo puxadas também por cavalos ou juntas de bois. Para tracionar as carretas de 2 rodas na fronteira, os bois são atrelados a cangas ou o jugo. Então a canga é uma peça de madeira, né, para jungir os bois com o auxílio de canzis, auxílio de brochas, sendo feitas de madeira de contrilho, salso, açoita cavalo, até mesmo de canela, né? São madeiras mais leves, mas alguns preferem o angico e a guajuvira também. O jugo já é uma peça de madeira atada nas aspas dos bois por meio de uma conjunta, né, de um tento de couro, né, que prende a peça nas aspas dos animais. É mais simples que a canga. O jugo foi muito usado nas regiões assim com bastante aclives, né, com as carretas grandes, onde os bois deviam ser aspudos, né, para poder prender o jugo. Faz parte também do conjunto da canga, né, dos canzis, madeira de pitangueira, o angico, e para conduzir os bois o carreteiro usa a rejeira, que prende nas aspas e nas orelhas dos bois da ponta. E uma picana, uma aguilhada, que é uma vara comprida, né, com guizos e ponte aguda para cutucar os bois, né, para fazê-los movê-los à frente. Por falar em rejeira, lembro quando era guri pequeno lá em São Chico de Paula, meu tio Onésio me levou um dia para uma atividade numa carreta puxada por bois. Chegamos numa cancela, ele me pediu: guri, segura a rejeira aqui e de jeito nenhum tu mexa na rejeira. Enquanto ele descia da carreta para abrir a cancela, foi como dizer: mexe, guri. Imediatamente eu movimentei a rejeira e os bois avançaram e trancou a roda dianteira do palanque mestre da cancela e foi uma dificuldade para tirar aquela carreta dali. Guri tem o caipora sempre por perto, né, para sugerir uma arte. Bueno, gauchada, o assunto das carretas e carreteadas nos deixa faceiro como mascate em saída de missa de campo, mas é hora dos arremates. Estamos encerrando então o primeiro bloco do nosso Prosa de Galpão pela Bitcom TV, com o tema As Carretas no Rio Grande. No próximo domingo, vamos continuar, né, com o tema e vamos falar dos bois e algumas curiosidades. Te espero então no próximo domingo. Até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.